Gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bom falar com todos vocês. Eu sou o Felipe Mariotto, cofundador da Risk Leadership Academy, e hoje eu tenho o prazer de entrevistar, bater um papo aqui com o Rodrigo Figueroa. Rodrigo Figueroa, para quem não sabe, foi um dos nossos mentores lá em época de Citibank ainda. Rodrigo era global do Citi, foi global do PayPal e agora tá como COO na Chargeback Gurus. Isso. Eu vou tomar a liberdade, pessoal, de usar minha cola, porque eu vou entrevistar alguém de grande gabarito, né? Então é melhor a gente usar a cola. A gente vai bater um papo aqui sobre carreira, mas mais do que isso, sobre o panorama geral e o que a gente precisa fazer da agora em diante para evoluir na carreira, tá bom? Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado. De voar de Dallas pra cá, só para fazer esse keynote aqui com a gente. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Como estão as coisas? Acho que você traz uma perspectiva muito interessante que é global. Sim. Como que estão as coisas no mundo? Como é que você vê isso? E Brasil? E como isso afeta o mercado de pagamentos primeiro, claro, antes da gente falar de fraude? Não, sem dúvida. Olha, Mariotto, não sei se eu trago boas notícias, tá? O mundo tá complicado agora, né? A gente tem uma guerra que ninguém esperava e vai criar pressões, está criando pressões inflacionárias. A gente tem economias importantes no mundo que estão, né, em um ambiente inflacionário muito alto hoje. Os Estados Unidos está complicado, a Inglaterra está super complicada também. E não dá para a gente tirar o mundo de pagamentos desse contexto, né? Na verdade, o mundo de pagamentos faz parte da economia. Então, quando você pensa de maneira mais macro, todas as indústrias, inclusive a nossa indústria, está sofrendo pressões no momento, né? A gente viu o que está acontecendo nos Estados Unidos, alguns bancos quebraram por conta de gerenciamento de risco, né? Não souberam entender o que aconteceria com o ambiente macroeconômico no momento que as taxas de juros, né, mudassem nos Estados Unidos. E tudo isso vai criar, sem dúvida, pressões, e o Brasil não está imune a isso. A boa notícia é que quem trabalha em risco, claro, quem trabalha especialmente em fraude, tem um pouco mais de resiliência, né? São áreas, na realidade, que você pode até dizer que tem uma inversão, às vezes. Né? Pelo fato das empresas reconhecerem que vão ter mais exposição a risco, são áreas que geralmente recebem mais investimento por conta desse tipo de pressão. Então, eu acho que não é um momento assim de boom, mas também não é um momento para estar tão preocupado se você trabalha nessa área, né? Mas, sem dúvida, eu acho que é um momento para se estar, tá atento ao que está acontecendo. Porque o mundo vai impactar o que vai acontecer no Brasil também. Tá bom, entendi. Beleza, como é que isso se desdobra na perspectiva de fraude? Porque todo mundo aqui trabalha, eventualmente, ou um fornecedor, ou um emissor, ou uma fintech, ou um adquirente, um e-commerce. Como isso afeta o mundo de fraude aqui? O que você enxerga? Olha, assim, pro lado profissional, imaginar, tá? Né? Claro, se você é um profissional de fraude, né, e você... Vamos, antes de discutir fraude, vamos discutir, né, a empresa, né? Se você é uma empresa que está preocupada com crescimento, que está preocupada com custo, o que o profissional de fraude tem a agregar nesse momento é realmente muito importante e material, né? O profissional de fraude hoje, ele não está só preocupado com custo, ele está preocupado com o que a gente chama, né, de enablement de business das empresas. Né? A propósito, gente, desculpa, são 2 décadas que eu não moro já no Brasil, uma outra palavrinha que eu vou acabar destruindo a língua portuguesa. Vou tentar traduzir, tá bom? Tá. Às vezes. Exato. Né? Mas viabilizar negócio é super importante, né? Perfeito. Então, o que acontece? Hoje o profissional de fraude, para ter uma carreira resiliente, para ter uma carreira de sucesso e exposição, não pode só estar preocupado com o elemento de risco, com o elemento de custo da fraude. Tem que estar preocupado por entender o que o marketing está fazendo, tem que estar preocupado para entender o que uma área de produto está fazendo. E dessa forma, eu acho que você não só vai se tornar alguém muito mais importante no mercado, né, mas alguém que realmente vai trazer um impacto muito importante para a tua empresa também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quanto vocês falaram com marketing na última semana? Pouquíssimo, né, Me gente? dá um exemplo de uma interação entre marketing e fraude. Eu vou dar um dos piores exemplos, mas imagine uma situação que acontecia comigo praticamente todo trimestre quando eu estava na PayPal. Vem o final do quarter e você tem aquele push para chegar no resultado
E as campanhas de marketing começam pesadas, né? Vamos abrir mais wallet, vamos fazer promoção disso, vamos fazer promoção daquilo. Se você é um cliente normal, você, né, imagina, que legal, vou poder fazer alguma coisa, né, com o crédito que eu recebo na minha carteira. Se você é um fraudador, você está falando... Graças a Deus. Você literalmente está convidando os fraudadores a fazer algo. Outro exemplo, eu te dar quando eu estava no emissor, no Citibank, um ataque enorme de identidades digitais, a gente fala identidades sintéticas, né? Uhum. Aquilo foi muito interessante. O pessoal de marketing estava fazendo uma campanha para vender mais cartão numa região específica e venderam um cartão assim que estavam se batendo nas costas, né? Que maravilha! Nossa, assim, realmente alcançamos todos os objetivos. Não demorou 3 semanas para a gente notar que tudo que eles haviam vendido era carteira sintética, era identidade sintética. Perderam alguns milhões de dólares, perderam centenas de milhões de dólares naquele ataque. Tudo começou na área de marketing. E aí, como é que a gente vê a importância de interação? Que eu tiro disso, tá? Que não é sobre prevenir fraude mais. Não. Só, não apenas. Não é. Construir produtos. Como é que a gente faz? E aí, assim, tirando, sabe, a cor de cada um, o crachá de cada um aqui, como a gente faz para todo brasileiro conseguir consumir produtos e serviços seguros e confiáveis, não é? Sim. É sobre produtos confiáveis, não é sobre... Prevenir fraude é um desdobramento disso. Sem dúvida. Olha, 10 anos atrás, quando a gente discutia produto, não sei se... Vocês devem ter tido esse tipo de experiência, né? Alguns vão rir aqui, vão dar risada. Quantas vezes aconteceram que vocês descobriram que um produto não ia ser lançado porque já estava na mídia, já estava na semana de lançamento. Exato, né? Aí você fala assim, meu Deus do céu, não foi feita uma análise de risco, não foi feito nada, né? Estou vendo que várias pessoas estão concordando comigo. Gente, assim, hoje uma empresa, né, que tem exposição, uma empresa que tem bastante volume, né, na área de pagamentos, não pode ter esse tipo de estrutura, né? Não vai dar certo. Então, mais do que nunca, essa importância de você estar conectado, assim como estar conectado com marketing é importante, estar conectado com o produto, porque não é só a questão de você prevenir a pressão que vem do produto, né? Mas como que você, na realidade, ajudou aquele design de produto a ser mais seguro? De novo, a palavra em português, inception, né? No início, na concepção daquele produto. Né? O que a gente fala, né? Security by design é uma das áreas mais importantes hoje que eu vejo, que é uma área que um profissional de fraude realmente pode fazer muita diferença. Né? E, de novo, esse elemento, né, Marioto? Você precisa ser horizontal hoje, quando você trabalha em fraude. Mas eu vou te provocar aqui um negócio, porque aqui, a gente ali no stand... Muitas pessoas vieram com a queixa de é muito difícil me comunicar com outras áreas. Por quê? Porque eu sou um cavaleiro do apocalipse. Sim. Eu sou chamado no último minuto e vai falar, não dá pra fazer isso. E aí ninguém quer chamar. Como é que a gente... E aí, o que eu senti, tá? E aí me corrijam se estiver errado, mas parece que tem um sentimento de frustração. Eles não me entendem. Sabe? Eles não me entendem. Eles não gostam de mim e eles não me entendem. Faz sentido isso? Faz. Eu também achava que eu falava outro idioma, né? Sabe? Sim. Às vezes eu falava outro idioma, na realidade. Eu achava que eu falava inglês no início, quando eu me mudei. Eu estava falando qualquer coisa, mas não era inglês. Ninguém me entendia. Tirando a piada de lado. Olha, cai um pouquinho de novo nesse elemento, né, de influência. Tá. Não é, e nunca vai ser, né? A dinâmica que não pode ser você esperar que eles entendam o que você está fazendo, o que você está explicando. Tá. A dinâmica tem que ser você como profissional influente, tem que entender eles. Né? Quantas vezes, e de novo vou olhar para vocês aqui e vou fazer a pergunta, né? Quantas vezes vocês foram para uma área de produto, para uma área de marketing e tentaram entender quais são os objetivos deles? Né? Porque, olha, a verdade é que ninguém... Dele, né? Exato! Ninguém está ali para fazer a coisa errada. Né? Mas todo mundo está sob pressão. Marketing quer crescer, produto quer criar produto, sales quer vender. Você quer manter a autorização. E você quer manter a autorização. Né? Mas, de novo, né? Quando você se coloca, né? A gente fala, né? Put yourself on somebody else's shoes. Né? Quando você se coloca no sapato do outro, né? No momento que você entende, né, os incentivos, né, e as pressões que aquelas áreas estão sofrendo, eu te garanto que a discussão vai ser muito diferente. Tá bom. Primeiro insight. Sim. Mas quero voltar para a sua carreira.
que a gente falou de carreira. Sim, sem dúvida. A gente se conheceu, você estava no Citibank Global de fraude no Citi. Sim. E aí você faz uma transição para PayPal. Sim. Quero saber um pouquinho mais dessa transição. Como foi? Citibank gigantesco, transatlântico. Exato. PayPal Fintech. Sim. Fala um pouquinho para mim. Então, a minha entrada no Citibank, a propósito, foi uma evolução também, né? Eu já estava trabalhando na área de pagamentos como Chief Risk Officer da WorldPay nos Estados Unidos, né? Que WorldPay, tá, né, dos adquirentes. E quando eu fui para o Citibank, a minha primeira função lá era mais trabalhar com produto, né? Security by Design, really. Eles tinham criado uma unidade nova que se chamava Citi Enterprise Payments. E a ideia era a gente criar novos produtos, carteiras digitais, que eram... Quantos anos atrás? Nossa, isso era... Você vai me datar agora, né? Obrigado. 2000 e... Isso era o quê? 2012, quando eu entrei. 2012, quando eu entrei, Mariotto. 12? É isso. No Citibank. Tá. A primeira carteira digital, a propósito, né, que foi lançada no Citi, na realidade, foi lançada no mercado asiático, chamava 3HK Wallet, em Hong Kong. Exato, né? E utilizava o NFC para fazer pagamentos. E olha, não deu certo por uma razão, olha que interessante. O mercado não estava preparado ainda. Não tinha terminais suficientes para ler a carteira de NFC. Ou seja, o produto era bom, só que não existia a aceitação ainda, né? Então, acabou sendo uma experiência enorme para aprender, mas não foi um produto que teve muita aceitação por conta de ser muito pioneiro no mercado, né? Mas o ponto do Citi, né, essa evolução, quando a gente começa a ver esse mercado, né, assim, no ápice da minha área de responsabilidade no Citi, eu estava lidando com, acho que 35 países, 200 milhões de cartões emitidos em 35 países, era mais de $1 bilhão de budget entre custos de fraude, mais o orçamento da operação, milhares e milhares de pessoas. Tem uma curiosidade, peraí. Qual é a diferença? Vários países, 35 países. Sim. Qual a diferença do profissional brasileiro pro... Nossa. não sei diferença. Eu tenho vontade de saber isso. O que a gente é bom, o que a gente não é, sabe? Sim. Olha, o profissional... Então, a gente discutia isso muito no Citi, né? Se você for lembrar. Uma crítica que eu tinha do profissional brasileiro muito era... Por que o profissional brasileiro se acha tão especial, né, quando o que eles estão fazendo na realidade, e eu lembro muito bem das discussões, né, era parar ataque, era responder a um ataque, era, né, e a propósito, o pessoal tinha orgulho de falar isso, né, eu lembro das pessoas da equipe chegavam para mim e falavam: Rodrigão, eu sou demais, teve um ataque, parei, e eu lembro que numa conversa que eu tive com a equipe uma vez eu falei: mas gente, olha, demais, né, é fraude, eu sei que tem toda essa emoção, mas poxa vida, será que a gente não podia tirar um pouco a emoção do processo, né? Que tal se a gente começa a prevenir e o ataque não vem, né? E como é que você faz isso? É processo, é política, é governança, né? É pensar em investimento, em ferramentas de uma maneira holística e não só você fazer aquele whack-a-mole, né? Que é batendo, né, no bichinho quando ele está saindo. Então, esse elemento é super importante, né? De você pensar de maneira estratégica. Entendi. Tá. Beleza. Aí você sai de 35 países, vai para PayPal. Sim. Aí eu vou para PayPal. Então, o que aconteceu na PayPal? Era a tua pergunta anterior, né? Que a gente acabou não cobrindo. Um mundo completamente invertido, né? No Citibank existia muita infraestrutura, existia muita governança, existia política, existia maturidade, existia experiência em processos, mas a tecnologia provavelmente não era das melhores. E explicado, né? Um banco bem conservador, né, com muita complexidade, difícil de investir. Eu lembro que qualquer processo que a gente fazia né, de investimento de novas ferramentas, imagina você ter que customizar isso em 35 países. Surreal. Era estúpido. Né? E eu vou para PayPal e é um problema completamente diferente. Primeiro, a tecnologia eles tinham, é uma fintech que existiu sendo fintech já. Acesso a dados, você diz? Não, acesso a dados, ferramentas, né, modelagem. Né. No Citi a gente se gabava de ter alguns modelos que a gente utilizava para fraude e achava isso já o máximo. Eu chego na PayPal e a gente descobre que, né, você tem mais de 10 mil variáveis que você pode usar para um modelo, né, e você tem 50 modelos que você pode escolher para definir qual que você vai utilizar para qualquer tipo de transação.
era um mundo completamente diferente. Então foi uma experiência para mim, na realidade, de novo a palavra em português vai ser humble. Humildade. Humildade. Eu tive que voltar a ter humildade, porque né, você sai de um sítio achando que você já viu tudo na vida, e eu vou para uma PayPal que é um mundo completamente diferente. Né? Só que a PayPal, pelo outro lado, não tinha governança política, não tinha estrutura, não tinha esse elemento de experiência com fraude mesmo. Né? Para eles, fraude era um número. Né? Eu lembro a primeira vez que eu cheguei no cara que gerenciava a parte de operações, eu falei assim, qual que é o teu número? Me mostra quais são os teus KPIs. O cara me deu um slide com um número desse tamanho, mostrando quanto que ele estava perdendo em bips. Eu falei assim, espera, esse é o teu relatório de fraude? Ah, não, isso aqui é comando para o board, todo mês. Só esse slide. Nossa, demais, parabéns, né? Eles não mediam mais nada, para eles fraude era custo. Né? Só que a PayPal nesse momento começou a crescer, começou a ganhar visibilidade, os reguladores já começaram a bater na porta. Então o que aconteceu ali? Eles precisavam criar essa maturidade e acelerar. Então o Rodrigo foi para a PayPal para literalmente acelerar esse processo de maturidade, de risk management na empresa em si. De estabilizar toda essa operação, esse produto. Exato. E de novo, né, uma experiência maravilhosa, fenomenal. Eu digo, né, o que me demorou seis anos para construir no Citibank, em termos de ter um processo sustentável, na PayPal a gente conseguiu fazer em 2 anos e meio, por conta dessa resposta. Mas assim, vou confessar para vocês que eu olhei o LinkedIn dele antes de preparar aqui a entrevista. Me chamou a atenção uma coisa. Citibank, gigantesco. Sim. PayPal, gigantesco. E aí me veio uma empresa que eu nem conhecia. Chama Chargeback Gurus. Chargeback Gurus, isso mesmo. O que te motivou a fazer essa transição? Para ser sincero, eu não sou muito fã do nome, tá? Mas não é o nome que eu dei para a empresa. Nem precisei falar. Ou quer dizer... Exato. Né? Aquilo que falam, né? Quando você precisa explicar o que significa, né? Já explica muito, né? Do nome. Sim. Exato. Então, olha... Eu não sei se eu vou ser menos humilde agora para dizer, mas, Marioto, eu cheguei num ponto na minha carreira em que eu pensei, Rodrigo, você trabalhou na maior empresa de emissão do mundo, que era o Citibank na época. Não é mais porque eles venderam muitos dos negócios, mas na época era. Depois eu trabalhei na maior PSP do mundo, que era a PayPal. Para onde você vai? Eu poderia ter ido para competidores da PayPal, poderia ir para outro emissor enorme nos Estados Unidos, que é onde eu moro e onde eu tenho reputação para trabalhar nessas áreas, ou me ter mudado para a Europa também, ou para a Ásia. Mas o problema era que ia ser mais do mesmo, né? Lidar com os mesmos tipos de desafios, os mesmos problemas, né? E eu pensei, poxa, o que eu vou aprender nesse momento, né? E para mim esse elemento de estar aprendendo, de estar sempre sendo desafiado, foi super importante na minha carreira. A decisão a propósito de sair do Citi para uma fintech foi um pouco disso também, né? De ser desafiado de uma forma diferente, conversar com profissionais diferentes que não vêm daquele mundo de banco. E na Chargeback Gurus foi a mesma coisa. Poxa, se eu já trabalhei nas maiores empresas do mundo, né? Por que não fazer o oposto? Né? Por que não cair numa empresa que é super pequena, 300 funcionários no momento, né? E ajudar essa empresa a crescer? Crescer com estrutura, crescer com eficiência e crescer com um produto que, na minha opinião, é excelente, né? Eu não sei quanto a vocês, mas o que eu tenho visto no mundo, o problema de chargeback hoje se tornou, né, importante, ele é material e ele tem causado, né, problemas para as empresas. Ninguém esperava, pós-pandemia, que o nível de perdas que você ia ter com chargeback ia chegar nesse nível, né? Então, para mim tem sido essa experiência interessante de olhar a fraude por um lado e imaginar, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não gostem, né? Que eu vejo a fraude de certa forma com um problema quase resolvido, né? Eu sei que você tá rindo. Vamos pausar um pouquinho, né? Eu sei que todo mundo começou a me olhar assim, esse cara é louco agora. Fala de novo isso aqui. E vocês... Aceitar todo mundo querendo entrar no mercado. Exato, né? Estudando. Exato. Não, mas o ponto você pode entrar com essa ideia, né, de se você tem um framework, né, se você tem uma estrutura, se você tem uma governança, uma política boa, se você entende o que você precisa de ferramentas e você constrói um life cycle, que a gente fala horizontal, né, para criar essa estrutura, quando você tem o risk appetite da empresa, né, o apetite de risco, né, gerenciado, a fraude não deveria ser o principal problema daquela empresa. Deixa eu colocar dessa forma. Peraí, né? Então, entendi que para você
o problema da fraude está resolvido sobre a perspectiva, e aí me corrija se vocês entenderam a mesma coisa. Para vocês está resolvido sob a perspectiva de existe já um modelo de gestão que te permite manter os perdas em níveis saudáveis do produto. Exato. E no nível de perda, é o que eu chamo de custo de fazer negócio, né? Tá bom. Cost of doing business. Se você tem maturidade e você criou e tudo isso, você vai chegar em um nível em que esse não é mais um problema para a empresa. Agora, o problema de chargeback não é o caso. Eu acho que o mercado, o ecossistema em si nunca prestou atenção para chargebacks, porque era no final do processo, é o que a gente chama de last mile, última milha. Não se investiu em chargebacks como se investiu em fraud detection no passado. Entendi. Então, cair nessa área de chargeback para mim foi, poxa, é um problema que ainda tem que ser resolvido. E é isso que eu estou fazendo com o Chargeback Gurus no momento. Saber que, acho que muitos me conhecem de ex-Mastercard. Sim. E aí, 7 anos, eu dou o curso de chargeback lá da Master. Vou fazer o curso com você para ver se eu aprendo alguma coisa. Acho que, sobre uma perspectiva, eu vejo que já treinamos muita gente e o problema continua crescendo. É interessante isso. É interessante. Tem uma curiosidade. Me chama a atenção a transição. Então, fazer esse empresa grande, empresa pequena, empresa grande, tipos de empresa diferentes, acho que te dá uma elasticidade de experiência. Sim, grande. Nossa, e olha, muito legal isso. Com 30 anos de experiência, com 30 anos de experiência eu tô aprendendo todo dia, né? Sim. Trabalhar com empreendedores, a propósito, que era algo que eu não tinha experiência, né? Todo dia, né? Trabalhar com os fundadores da empresa, uau, é uma experiência fenomenal, tenho que dizer. Mas olha, eu não digo que uma ou outra é pior ou melhor, tá? O que eu digo é que se você se expor, né, de maneira mais horizontal e ter a experiência de lidar com os dois, para você vai ser muito gratificante na carreira. É isso que eu quero dizer. Massa. Tá, a gente falou disso, a gente falou de transição de carreira, a gente falou sobre estar atento às outras áreas e participar das outras áreas, né, e buscar ser um viabilizador de negócio, não... Enabling the business. Exato, não prevenção a negócio. Exato. Beleza. Aí a gente fala disso tudo. A gente já tá caminhando pro final, então eu vou te fazer uma última pergunta e quero que a gente trate disso. O que você vê de futuro para prevenção à fraude, chargeback também, mas o que você vê de desafio? O que te instiga desse tipo? Olha, o mundo está mudando, né? Acho que a gente está num momento de ruptura de tecnologia a propósito, né? Então, na realidade, deixa eu fazer um caveat do que eu estava falando antes, né? Que o problema da fraude estava resolvido. Eu não sei se vai ser uma máxima que vai valer daqui a 2 ou 3 anos. Tá, né? bom. A gente tem tecnologias que avançaram muito rápido. Salto, né? Exato. ChatGPT, algo que provavelmente todos vocês já estão a par, né? Dali. Essas tecnologias vão impactar para o bem. A gente sabe, né? Qualquer tecnologia que vem vai impactar para o bem e vai impactar para o mal. A gente não sabe como isso ainda vai impactar o mundo de fraude. E eu, de novo, pelo fato de trabalhar em riscos, geralmente sou um pouco pessimista com relação a isso, né? Eu acho que vai criar novos desafios. Mas para ser sincero, assim, eu tô não vou dizer no final da minha carreira, mas eu tô já tô do outro lado da minha carreira, né? Eu espero poder ter pelo menos um pouquinho de sorte aqui, de poder me aposentar antes que esses problemas se tornem materiais do mercado. Deixa essa galera nova que tá chegando resolver. Deixa vocês resolverem esse problema. Não preciso resolver eu esse problema, né? Por que você não ajuda eles, Mariano? Você tem que ajudar, né? Eu ajudo. Acho que a Risk Leadership Academy vai poder ajudar muito nisso, né? Criando uma comunidade, criando essa cultura de troca de informação, entender como esses desafios vão aparecer e resolver. Porque, olha, o que eu sempre aprendi na minha carreira é que nenhuma empresa, nenhuma ferramenta resolve um problema. Né? Geralmente é a comunidade que se junta e resolve esses problemas. São pessoas. Mas vou usar você aqui, aproveitar, né? Não sei se vocês sabem, a gente fala muito sobre os 4 pilares: prevenção, detecção, remediação e repressão, né? Esse cara que praticamente cunhou esses 4 pilares, o modelo de gestão. Ele que ensinou pra gente aqui há muitos anos atrás. Vou aproveitar você. Como é que a gente se prepara... Desculpa. Como é que a gente prepara a galera pra esse salto quântico que você tá vendo de prevenção à fraude? Olha, a gente acabou não entrando tanto nesse elemento de educação, né? Educação é super importante, né? Assim, eu, com 30 anos, 3 décadas, né, de experiência no mercado financeiro,
eu continuo estudando, eu continuo aprendendo, né? E eu acho que mais do que nunca, né, essa necessidade de se manter atual, de entender o que está acontecendo. Gente, uma coisa que eu vejo a propósito, o Brasil é um país continental, né, que tem um idioma único, né? Às vezes existe um pouquinho de barreira de realmente ver o que está acontecendo no resto do mundo, né? Então é importante que você mantenha essa antena ligada, né? E absorver realmente esses sinais que estão vindo do mundo inteiro para poder te manter atualizada. Porque a verdade é que o Brasil, sem dúvida, exporta informação com relação à fraude, mas também... Além de fraudador? Exato, além de fraudador, tem que importar também. Legal, legal. Então, sua dica para final aqui, comentários finais, tem 3 comentários finais aqui. Muito obrigado por ter me convidado, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui participando com a gente dessa conversa. Obrigado por ter aceitado. Bom, vai começar o Happy Hour, a gente era o que separava vocês do Happy Hour. Exato. Pode acabar no horário porque, né, o povo fica... Exato, mas queria entender, como é que a gente pode seguir essa conversa, quem quiser falar mais de chargeback com você, ou até de risco e tudo mais. Não, gente, vamos lá, vamos conversar. Quem quiser continuar conversando, vamos ficar aqui, vamos continuar conversando. E, de novo, quem quiser conversar sobre carreira, a gente conversa. Quem quiser conversar sobre chargeback, a gente conversa. Vamos conversar sobre qualquer coisa. Beleza. A gente tá, pessoal, aqui do lado de vocês, ali, turma de azul. Quem quiser falar sobre como se formar, acho que muitos aqui... Quem é RLA aqui que tá ouvindo? Genial, genial. Obrigado por prestigiar. Obrigado, gente. Gente, Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Bom Happy Hour pra todos. E vambora. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente.